Oiê, eu sou a Juliana Janiak e está começando mais um episódio do Conta Tudo, o podcast que a gente abre o áudio e conta tudo o que passa na vida, na cabeça e no bolso da empresária. Você, empresária, que está escutando esse podcast, tomando um vinho, fazendo um cardio, trabalhando, eu vou começar esse episódio fazendo uma pergunta. Qual é a história que você está contando do seu negócio? Mais do que criar um bom serviço ou um bom produto, a gente precisa criar uma narrativa. A gente precisa achar uma forma de contar a nossa história e o nosso propósito quando a gente está falando de marca. Mais do que vender um bom produto ou um bom serviço, a gente precisa criar uma narrativa. Então, essa narrativa precisa demonstrar para o nosso público o porquê que fazemos o que fazemos, qual é o nosso diferencial e qual é a história da nossa empresa. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos com a convidada de hoje. A Malu, ela é profissional em branding e diferenciação. E é ela que me ajuda a contar a história da minha empresa. Além de uma parceira muito especial e uma pessoa que vem realmente me ajudando e fazendo com que eu consiga transformar o meu propósito narrado, né, para contar a história da minha empresa para as pessoas. A Malu também está numa fase de mudanças, tem muitas dicas e insights para contar pra gente, inclusive compartilhar um pouco da história dela. Bem-vinda! Muito obrigada. Tô É muito feliz. bom ter você aqui. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar desse lado de cá agora e Sim. muito honrada mesmo. Muito obrigada. Malu também, além de contar a história da Olimpo, ela também cuida aqui do podcast, então ela que edita os vídeos, ela que faz toda a parte de marca. Ou a identidade visual. Exato. Tudo. Foi incrível. E agora tá do lado de cá, eu fico muito feliz mesmo, muito honrada com o convite. Como você tá se sentindo? Nossa, tô nervosa, mas eu tô muito feliz. Acho que dá pra Sim. gente trocar bastante coisa sobre marca, trazer insights legais e trocar pra nossa audiência. Sim, e eu tenho certeza que ela vai dar muitas dicas pra gente aqui hoje. Já começou o podcast contando sobre como a gente pode contar as nossas histórias. Então, nada mais justo de você contar pra gente a sua história, do que fez você escolher o marketing e como foi a sua trajetória até aqui. Eu sei que você tá passando por muitas mudanças, né? Muitos projetos, acho que isso é bastante a vida de uma empresária, né? A gente tá em constante mudanças e evoluções. Mas, mesmo assim, queria muito saber da sua história para você chegar até aqui como empresária. Vamos lá. Eu comecei, assim, acho que o começo de tudo pra mim eu sempre fui apaixonada por ouvir e contar histórias. E desde os meus 12 anos eu tinha certeza que eu queria fazer faculdade de cinema. Foi uma coisa, assim, que eu achei num diário, inclusive, dessa época, que eu queria fazer faculdade. E é justamente esse ponto de gostar muito que vamos lá, eu quero aprender a contar. Sim. E lá eu tive, né, foi um período, assim, maravilhoso para realmente aprender criação de narrativa, de composição de história, de conhecer novos universos, porque é uma faculdade realmente diferente, assim. E lá eu me apaixonei. E aí comecei a ficar assim, nossa, mas e aí eu vou me formar, por que eu vou trabalhar? Nesse meio tempo eu encontrei o Érico Rocha, não sei se vocês conhecem, do marketing digital. E eu falei, não, é marketing. Vai ser isso. Porque no marketing eu ia conseguir trazer o que eu gostava da criatividade, das coisas, mas tinha o lado business que eu também gostava muito. Eu adoro ouvir documentário de história de pessoas e tal. Acho que isso é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu falei, não, vou pra área de marketing. Aí migrei pra administração, com dor no coração, mas muito certa, assim, dessa mudança. E aí me formei em administração. Você fez administração primeiro. Foi a faculdade que você fez, até por isso que você começou. Bom, deixa ela contar. Eu já tô antecipando. Não, pode falar. Eu entrei em cinema, fiz 2 semestres. Porque eu falei, na verdade eu fiz 1 semestre e meio, porque eu falei, eu não vou chegar na metade, porque eu não vou ter coragem de trancar na metade. Aí eu fui pra administração, eu fiz 1 semestre e meio, né? Então, 3º semestre. E, 1 ano e meio, 3 semestres. E aí eu fui pra parte de administração depois. Entendi. Aí eu me formei em administração já pensando no marketing. Porque a minha faculdade, você podia escolher se queria ir pra finanças ou pra marketing, eu fui pra marketing.
E aí teve aqueles eventos, palestras de para onde você vai e tal, de O mercado. que você vai fazer? E o pós, né? Empresas indo lá na faculdade se apresentar. E aí eu conheci uma palestra do mercado financeiro, que assim, eu sou zero dos números, mas eu fui lá e falei, gente, isso é muito legal. Porque, de novo, eu sou muito interessada nessas mudanças e tal, e o mercado financeiro é muito disso. Todo dia tem uma coisa nova acontecendo. Sim. E aí assisti a palestra e falei, nossa, é incrível. Mas vivi minha vida, né? Porque eu não ia mudar para o mercado financeiro. E aí, deu um tempo depois, eu estava procurando vaga de estágio e eu vi o logo da empresa. E eu falei, nossa, é aquela empresa do mercado financeiro que está procurando estágio de marketing. Fui lá e foi assim, foram 2 anos de estágio muito legais, aprendi muita coisa, desde planejamento estratégico, junto com os líderes, né? Obviamente eu era estagiária, mas estava junto com os líderes, estava tocando um departamento de experiência do cliente lá. Comecei, né, a entender mais sobre produção de conteúdo, tudo mais, preparava os roteiros da galera, a gente fazia aulas internas, então tinha tudo isso. E aí ali eu fui construindo essa bagagem de diversas frentes. E ainda a sua bagagem foi muito desse mundo corporativo, ainda muito corporativo. financeiro, né? É um mundo totalmente diferente do convencional, principalmente de alguém que quer trabalhar com marketing, geralmente Vai pra agência. banco, pelo amor de Deus, não, né? Vai para um lado mais. Eu não tive a experiência de passar por uma agência. O meu foi realmente indo através de curso, treinamento, mentoria, indo pegando esses atalhos, assim, né, com Sim. quem já tem mais experiência, para que eu pudesse chegar a ter uma estrutura mais legal aqui com a Casa Canui. Mas eu não tive. E aí eu até falei isso para um mentor meu. Eu falei, cara, não tive, você pegou na minha mão, foi me conduzindo, né, me ensinando. Mas aí eu saí do estágio e passei por um breve período na área de comercial, que foi ótimo. Às vezes a gente fica com medo de ir para uma área diferente, né? Mas, assim, eu sofri horrores na época. Foi bem difícil, assim, porque era muito fora da minha zona de conforto, mas foi essencial, porque ali eu aprendi a conversar com o cliente, Vender, a saber né? mandar mensagem. Exato, mas assim, eu realmente não sabia mandar um e-mail, assim, eu era muito tímida nesse sentido. Sim. E esses foram, acho que 3 meses ali. Nossa, me desenvolvi super nesse sentido. Aprendi a mandar áudio, a conversar de verdade. Como reter o cliente, né? Exato. E aí, nesse período, saí dessa segunda empresa e eu falei, não, eu vou começar a empreender mesmo. E aí, eu comecei com a parte de design já. Então, eu também já comecei a empresa bem direcionada para marcas. Porque é isso, né? Eu trouxe essa bagagem da narrativa do cinema e a bagagem da administração. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com empresa. Porque design tem várias frentes. Tem design de embalagem, design de produto, design de experiência. Eu fico perdida, por exemplo, ainda. Porque tem até diferença na forma da escrita, né? De designer e design. Tem esses 2 tipos de design, até na forma de escrever é diferente. Como assim? Designer e design de... Designer é o profissional. Design é a área. Então, tipo, marketing é uma área, design é outra, branding é outra. Exato. E aí, realmente, tem as divisões, né? Mas como é uma área muito ampla, eu já comecei, assim, muito certa. Que tem muitos profissionais que acabam passando por outras frentes. Sim. Mas como eu tinha essa experiência do estágio, eu preparei os materiais, eu fazia marketing. Estágio de marketing, a gente aprende a fazer um pouquinho de tudo. E a gente começou a trabalhar juntas no momento de transição, no seu primeiro momento de transição. Foi logo no começo, foi em 2021. 2021. Foi, assim, eu tinha acabado de começar, porque foi bem no começo do ano, eu acho. Sim, você tava... eu abri em janeiro, acabei de me demitir, estava, tipo, nesse momento. Foi muito no começo. E aí, você foi minha primeira cliente, eu acho que eu não conhecia. Porque os primeiros clientes foi o pessoal que estava lá no escritório mesmo, que ia trabalhar em mídias sociais, eu comecei a trabalhar com eles. E aí, um vai indicando para outra pessoa, mas assim, primeira pessoa de fora foi a Ju. Você foi a minha primeira cliente que eu não conhecia, né? Nova. Mas como foi para você essa virada de chave de você estava num ambiente que você estava aprendendo bastante, mas como foi um pouco dessa sua transição, assim, de decidir empreender? Não teve. Assim, eu sempre soube que eu queria empreender. Assim, e aí isso já casa muito com o valor pessoal meu, né? Eu sempre quis ser mãe e sempre quis ser mãe nova. E eu sabia que a liberdade que... Assim, temos várias camadas sobre esse assunto da liberdade, né? A gente tem a liberdade de tempo, sim, mas também tem outras responsabilidades, pesos nesse sentido, né? Mas eu queria muito essa liberdade de poder
casar essas duas coisas. E aí, pra mim, o empreendedorismo sempre foi muito o caminho. A minha família é toda de empresários. O meu avô tem um grupo de 8 empresas. Então, eu venho desse background, assim, de... Eu fugi muito, diferente de você. Tipo, que você já tinha essa mentalidade que você queria empreender. Eu sempre empreendi, porque desde nova, vendia adesivo na escola, vendia concha na praia, tinha esse viés de empreender, mas eu fugi. Diferente de você, que tinha família e... Tanto que a minha experiência trabalhando fora, né, para outras empresas, é menor do que a minha empreendendo. A minha carreira é maior empreendendo já, porque foram os 2 anos de estágio ali, 3 meses que praticamente não conta, né? E eu já tô há 4 anos com a empresa. Então, eu vou aprendendo, e aí, né, a gente vai tendo a vida como escola. Sim. A gente vai pesquisando, indo atrás. Eu sou apaixonada por estudar, adoro aprender. E aí, a gente vai caçando para conseguir se estruturar e ganhar essa robustez mesmo, para oferecer mais coisas para os clientes. Mas eu sei, assim, como eu falei, né? Meu avô tem um grupo empresarial. E ali ele é meu consultor, né? Eu tô com esse problema. O que o senhor me aconselha? E assim, ele é uma grande inspiração para mim em várias frentes. E o empreender é uma delas, assim. Ainda mais com 8 empresas, ele tem uma bagagem. Por mais que seja muito diferente, né? Hoje a gente tem muitas... Não, total. São 7 do ramo automobilístico. Tipo, não tem nada a ver mesmo. O negócio físico, mais tradicional. Mas ainda assim é uma mentalidade que pra gente que vem do digital, faz falta também. Do dia a dia raiz, assim, sabe? Do empreendedor. Porque a gente vai... eu acho que... Até já, não sei se eu vou desviar muito do assunto, mas... Uma coisa que eu sinto que nós, empreendedoras digitais, tem é que abrir o Instagram agora eu tenho uma empresa. E esse é uma porta de entrada, realmente. Eu considero o aniversário da empresa o dia que eu fiz o primeiro post. Só que a gente tem um background tão grande antes disso que a gente muitas vezes demora para pegar no tranco e entender que isso faz parte da nossa jornada, né? Sim. E até o processo um pouco, né, também de realmente integrar e aquele Instagram virar a cara de uma empresa mesmo, né? E de responsabilidade. Mas eu acho que esse é o processo. Acho que as pessoas começam realmente pelo Instagram. Mas tá, aí você começou a empreender. E aí agora até trazendo para o momento que você tá hoje. Que está em grandes mudanças, né? E principalmente você como marca. Eu queria muito que você trouxesse esse olhar... de como é para você mudar a estrutura da sua empresa com ela rodando, né? Então, eu brinco que nós, como empresários, a gente sempre precisa trocar o pneu do carro com ele andando, a gente não pode parar, né? Sim. Mas como é para você, a Olimpo é uma cliente fixa, então você tem clientes fixos com um modelo de negócio e você está construindo um novo, então como que está sendo para você esse processo? Porque eu sei que tem muita gente, às vezes, até que tem desejo de, por exemplo, trocar o logo, trocar o nome, como você fez, e fica com medo por conta do quesito da marca em si, né? Eu acho que... Deixa eu explicar primeiro sobre a empresa, eu acho, para fazer mais sentido da mudança. Com certeza. Então, hoje eu tenho a Casa Canui, que é um estúdio de branding. A gente atua em 2 frentes. Na parte de criação de marcas, então toda a parte de estruturação de posicionamento, naming, identidade verbal e visual, e na parte de gestão, onde a Olimpo entrou com a gente. E aí a gente atua nessa parte de gestão de comunicação, tanto no digital quanto comunicação interna mesmo, né? De materiais que vão ser enviados para os clientes e tudo mais. A gente tem outras consultorias de experiência do cliente, enfim, mas a gente tem essas 2 frentes, né? A de criação e gestão. E aí, essa fase nova, foram várias mudanças ao mesmo tempo, que a vida pessoal foi refletindo na empresa, porque até então era a Malu, o nome da empresa era Malu Fiuza Brand, né? Então era meu rosto ali. Seu rosto ali. E isso começou a... Seu rosto e o seu nome, né? Porque... E o meu nome. Porque tem isso, né? Como, por exemplo, na Olimpo a gente tem o meu rosto, mas não tem o meu nome, né? E o seu era os dois ainda. E aí vai gerando esse conflito, assim, principalmente quando a gente fala de marca. O que eu quero transmitir para as pessoas? E aí, quando era a Malu, era muito delicado para mim. E assim, e eu trabalho com isso, né? Achei que ia vir alguém. E eu trabalho com isso, né? Mas assim... Era muito confuso até onde eu posso mostrar quem é a Malu e aonde é a empresa. O que eu preciso de cada coisa. Isso do lado de fora, né? Mas da parte de dentro também. Então, quais são as áreas que eu quero tocar? Até onde eu posso ir como profissional e não como empresa? E aí a gente começou a fazer algumas contratações, tendo outros parceiros. E aí a gente começou a ganhar realmente estrutura mesmo de empresa.
criar processos, ganhar o nosso método, né? Estruturar isso. E aí, quando chegou nessa fase de me organizar, eu falei, não cabe mais ser só a Malu. Eu preciso que as pessoas entendam que não é só eu, né? Porque realmente não é mais. Hoje, num processo de marca, tem, sei lá, 4 mãos envolvidas. Então, a gente realmente não sou só eu. E aí, eu precisava que o mercado percebesse, porque a gente entra nesse conflito. Porque muitas vezes a gente acaba não conseguindo transmitir o real valor do que a gente entrega. Sim. E o real tamanho que a gente é. Porque essa é a dificuldade, né? Pra gente tá acontecendo, tá aqui, tá tudo. Na minha cabeça tá tudo perfeito, mas. E aí, a marca é como a gente é percebido, né? Então, e as outras pessoas olhando para a empresa para que você possa alinhar realmente expectativa e entrega. Até na ilusão, né? Como a gente tá muito no mundo digital, assim, eu mesma, até com a Olimpo, eu ainda me espanto quando eu dou de cara de que a gente é uma empresa. Por mais que eu já tenho isso dentro de mim, eu já tenho isso integrado e todos os meus passos são pensando na responsabilidade que é já ter uma estrutura e uma empresa, mas é uma equipe, né? Enfim. E responsabilidade de entregar o melhor para o nosso cliente, mas ainda é muito louco quando você dá de cara com, tipo... Agora eu tenho... Você realmente tem uma grande empresa, porque eu acho que quando a gente não tava no digital, a gente esbarrava mais, igual o seu avô, né, com várias empresas. E você olha, né, tipo, tá no seu dia a dia ali, é um ambiente físico, tem os investimentos de um ambiente físico que também faz com que você comece a perceber o tamanho da empresa, né? Vira palpável, né? Porque, é isso. Igual, quantas marcas você já criou? Mais de 75. Exato. Eu, por exemplo, quantos clientes eu tenho? Se esses clientes estivessem aqui agora, quantas pessoas são? Eu tava pensando nisso esses dias. Eu falei assim, bota todo mundo num negócio. Num lugar, sim. Então isso eu sinto também bastante, essa do digital, assim, da gente ter pensar que tem essa estrutura por trás mesmo. E aí eu tava nesse conflito de preciso demonstrar a estrutura que eu já tenho. E acho que branding já parte daí, né? É a sua realidade. Qual que é o seu momento. Não adianta eu querer fingir ser uma coisa que eu não sou. Então eu já estava crescendo, já estava com essa estrutura. Eu falei, não, agora eu preciso que as pessoas percebam. E aí eu comecei esse processo de reposicionamento pela primeira vez. Eu já estava empreendendo há 3 ou 4 anos. Não lembro certo o aniversário, mas era quase isso. Sim, 4 e anos. Aí, 4 anos. 21. E aí eu passei pela primeira vez pelo processo de olhar e pela minha metodologia mesmo, né? De realmente reposicionar a empresa. Sim. E aí a gente passou pelo processo do naming, foi muito legal, porque eu sempre imaginei a sensação dos clientes. E você fez você mesma? Sim, foi a minha equipe, né? Então, assim, toda a parte de reposicionamento fui eu, mas o visual eu contei com o pessoal que me ajuda. Ah, tá. E daí tinha a Ana, inclusive, maravilhosa, me ajudou a criar o visual. Mas, dependendo do projeto, eu que toco o visual mesmo. Vai dependendo de cada área, o estilo do cliente, enfim. Mas eu digo até pra encontrar... Mas foi por isso que eu não quis fazer, porque eu já gostava, eu era muito apaixonada pelo visual anterior. Aí já fica um ponto. Sim. Eu era muito apegada à minha paleta de cores, às minhas coisas. Eu falava, cara, isso é tão eu, que eu tinha muito medo de mudar. E aí eu falei, esse é a minha marca. Então eu desenhei tudo, passei pela ansiedade que eu tava falando. Passei pela ansiedade de esperar qual é o nome, qual que é o nome novo. O processo de descobrir qual vai ser o nome, né? Porque era Malu, falei, não vai ser mais Malu, não quero que tenha meu nome. E aí esse processo do naming gera um frio na barriga dos empresários, assim, putz. Sim. E é realmente delicado, porque você tá com... Eu já tinha 4 anos, já tinha, sei lá, mais 70 clientes, e aí como é que eu vou contar pra eles que isso vai mudar? Sim. E aí entra nesse ponto que você tinha trazido, né? Calma, vamos terminar essa primeira história. E aí eu passei por esse processo, senti esse frio na barriga, foi muito legal, porque eu consegui entender esse sentimento dos meus clientes. E sentiu na pele, né? Aí, só que aí parece que eu me encaixei finalmente. Porque eu falei, putz, agora eu tenho o meu negócio, eu tenho a comunicação, a clareza do meu propósito. Que antes era uma coisa, era a minha visão. Então, eu sou apaixonada por contar histórias, é por isso que eu trabalho com isso. Mas aí, beleza, mas e o da empresa? Por que as pessoas que trabalham comigo vão querer trabalhar comigo? E aí eu comecei a desenhar tudo isso, comecei a estreitar quem era o público que eu queria atender. Comecei a fazer vários processos da estratégia de marca, de posicionamento, de trazer quais são os meus diferenciais, para que eu tivesse essa clareza para poder comunicar e transmitir aí sim o impacto do que eu faço. Então,
O processo não é fácil, é muita reflexão, é a gente olhar para pontos que muitas vezes a gente deixa passar no dia a dia. E eu acho que o nome é uma parte muito difícil, né? Realmente. É o que os clientes mais ficam ansiosos, É. assim, até mais que o visual. Porque daí, ó, eu mostro o nome dela, agora eu quero visual, mas até ali a gente tem vários encontros, né, de dinâmicas para entender a essência da marca. A gente trabalha com essas frentes, né? Primeiro identidade, comunidade, e a gente une daí a essência, né, que tá muito atrelada a essa identidade, que é quem eu sou, e a identidade não é só visual, é a identidade de sua visão de mundo, o que você acredita, porque para você o seu negócio é importante, para daí a gente olhar para Propósito beleza. da marca, né? Mas assim, antes do propósito ainda, quem é o meu público? Uhum. Porque, obviamente, o propósito tá... Ai, que eu tô com um negócio no olho. O negócio tá atrelado o propósito tá atrelado ao negócio, né? A sua essência. Mas quem é essa pessoa da ponta que vai receber? Porque se a gente for, sei lá, os meus pais, que também empreendem, talvez não se identifiquem, talvez não, com certeza não vão se identificar com a comunicação da Olimpo. Mas por quê? Porque a Olimpo não é, eles não são um público-alvo, eles também tem um negócio super tradicional e tal. Então, são frentes diferentes. E a importância da gente ter a clareza de qual é a minha essência, o meu público e como é que eu vou amarrar essas duas informações para conseguir se diferenciar. Você até como criadora de branding em si, você aconselha sempre que a pessoa desenhe melhor essa estrutura para depois ela pensar... Porque eu sei que, por exemplo, criei mais ou menos um projeto aqui, eu vou criar uma empresa, vou começar a vender caneta. Aí, nesse primeiro momento, a pessoa definiu só qual que vai ser o produto dela ou o que ela vai prestar de serviço, aí ela já começa, o nome. Vamos começar a procurar o nome, mas interessante. Então, a gente passa por esse processo, porque com a Olimpo foi diferente, né? A gente já tinha o nome, inclusive foi um processo diferente para Malu também, porque aí a gente fez o rebranding, em cima de um nome que já existia. O visual, né? O visual. O posicionamento a gente foi construindo aos poucos. Isso. Mas digo assim, de como que a gente traria a Olimpo com o propósito e o público-alvo, enfim, mas assim, no logo, como que a gente traria isso, né? Então foi um trabalho diferente. Foi ao contrário. Mas assim, é possível. É que a gente sempre tem um caminho ideal, né? Vamos começar do jeito que vai te trazer mais tranquilidade. Porque, por exemplo, para você trazer o seu símbolo novo, você já tinha na sua cabeça um direcionamento. Tipo, eu quero atender esse perfil de público. Ainda não era tão bem desenhado e tão batido no martelo, mas você já tinha um norte. E aí, quando eu cheguei, né, você já tinha o visual, mas a gente foi lapidando então vamos ajustar isso aqui na comunicação. Então, vamos começar a falar mais disso, vamos bater nessa tecla. Qual que é o nosso diferencial? Beleza, a gente tem acessibilidade, o fato da gente ser descomplicado, então, próxima dos clientes. Então, vamos bater nisso e vamos trazer isso, de fato, para nossa comunicação. Sim. Porque esse também é outro erro, né? Muitas vezes a gente fica... Eu sou assim, mas a gente não comunica isso. Fica com... mas eu tô falando isso de novo. Sim, as pessoas estão consumindo muita coisa, a gente precisa trazer. Falar a mesma coisa. Porque marca é padrão e repetição. Apesar de a gente poder, sim, abrir exceções, é padrão e repetição. A gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas, né? Até que isso realmente gere uma lembrança de marca. Então, nesse momento de transição, né, que você mudou de Malu Fiuza para Casa Canui, qual foi, ou se você puder compartilhar, quais insights você acredita que foram insights valiosos, até com cuidado com o seu público, nos clientes antigos, você disse? Não, dos clientes, um ponto muito interessante também, então a gente levar em consideração o que você tomou de cuidado com os clientes, mas também com o seu público, né, com as pessoas que seguem no Instagram, com o seu público ali. Uma coisa que eu gostei de ter feito e que até queria ter feito mais é documentar o processo. Então, tanto com os clientes, eu fui falando, eu falei, Ju, tô passando por esse processo, eu vou atrair mais desse tipo de cliente. Porque assim, como você falou, né, eu tenho duas frentes, a parte de criação e a de gestão. E a de gestão é uma área diferente, né? Contabilidade, finanças e tal. Então... Gente, sim, até Malu é absurda, porque ela pode contar, como ela é apaixonada em contar e ouvir histórias, ela conta muito bem qualquer história. Então, sempre quando eu converso com outras pessoas dizendo que eu tenho um marketing que conta sobre contabilidade, porque Malu escreve os conteúdos, a gente tem um processo de aprovação, mas ela consegue realmente falar sobre qualquer assunto e trazer isso para o mundo do marketing, que eu acho genial.
Porque eu acho que esse é um dos nossos diferenciais quando a gente fala de gestão de mídias. Sim. Que eu não tô só falando sobre o tema contabilidade. Eu tô trazendo a visão da Olimpo para os conteúdos. Então, eu até brinco que é a gestão de posicionamento digital, não é nem só das mídias. Porque a gente não tá ali só pra, precisamos de 4 posts por semana no feed. Não é sobre isso, é sobre o que a gente tem como empresa para compartilhar para o público. Porque, por exemplo, a gente tem como persona ali essa empreendedora no digital que já tem, pode até vender produtos físicos, mas que tenha o digital como uma fonte importante dela ali de posicionamento, tarará. Ensinar, né? E aí a gente como Olimpo, como é que a gente pode contribuir ali? E como é que a gente traz o nosso... Eu sou, assim, muito apaixonada, porque eu acho que a Olimpo é um case muito legal, assim, de contabilidade. Você pensa, ai, que chato, né? Números, aquele coisinho bem quadrado, bem... É um mercado tradicional, sim. E a Olimpo vem na contramão de não, é liberdade, é a gente do lado de fora, tomando sol, sabe? A gente na biblioteca hoje gravando do meu prédio. Então, eu acho que a gente consegue trazer essa leveza, que é o quê? Um valor da marca, a liberdade. Sim. Então, percebe que se eu fosse começar com conteúdo, ia ser muito mais difícil. Como é que eu vou produzir um conteúdo para Olimpo e para um outro cliente, por exemplo, que também é de contabilidade, mas que tem vibes completamente diferentes, públicos completamente diferentes. Então, eu sempre gosto de partir essência e comunidade, né? E público. Então foi assim que você começou a desenhar até o seu processo, definir a sua essência, a sua comunidade. Eu brinco que a diferenciação é a aliança entre a essência e a estratégia. Então, não adianta só pegar tudo que a Malu tem de essência, eu sou super divertida, mas, poxa, o meu público não tá querendo dar risada, ele quer entender o conhecimento, ele quer entender... Meu trabalho é de consultoria, então eu preciso demonstrar que eu tenho esse conhecimento também. Não quer dizer que eu não torne os negócios legais, né? Mas, assim, eu vou equilibrando para que a parte da minha essência lapidada com estratégia transmita o que eu quero. Então, a gente precisa sempre olhar para essas duas frentes. E você comentou, né, sobre para quem, né, quais eram os caminhos ali em relação para ela começar, certo? Não, como foi os insights nesse seu processo de você já tinha clientes, você já tinha uma empresa estabilizada, como que você conseguiu... Quais dicas você daria para alguém que tá passando por esse momento de, quero muito trocar o nome da minha marca, trocar alguns propósitos, mas me dá medo de mudar, porque, né, você criou um produto novo, né, você criou uma cara nova, só que seus clientes estavam ali ainda, né, você tinha clientes ali, então você começou a contar que você teve bastante comunicação com seus clientes, mas eu acho que tem um ponto antes. Pra ir pro mundo, né? Assim. Sim, eu acho que primeiro de tudo é a clareza do porquê você tá fazendo isso. Uhum. Então, eu preciso mudar de nome. No meu caso a empresa já não cabia mais no meu nome. Eu precisava transmitir que a gente cresceu. Então, esse era um porquê. Não tinha como eu continuar do jeito que tava. E aí, você fica tranquilo de, não, é uma decisão importante pro meu negócio. Eu preciso dar esse passo. Sim. E aí, você já fica mais segura nesse sentido. O segundo foi realmente ir comunicando os clientes atuais, porque é uma mudança e eles precisavam entender que a qualidade, o serviço era o mesmo, o que estava mudando é a apresentação da marca. E o terceiro ponto era realmente compartilhar e mostrar para as pessoas que é um processo, que as pessoas também gostam de se conectar com o processo. Sim. E ao fazer isso como essa apresentação do processo mesmo, de compartilhar as etapas e tudo mais, as pessoas já esperam e aí querem saber como é que foi. E eu recebi várias mensagens assim, nossa, que legal, e como é que tá sendo? E assim, tem bastante gente que trabalha com a mesma área que eu, que me mandou mensagem assim, nossa, mas como é que tá sendo você fazer o da sua marca e tudo mais? E aí, inspirando outras pessoas nesse sentido. Então, tanto para clientes quanto para pessoas que me acompanham no Instagram, eu acho que é esse processo de você ter essa confiança, essa clareza do porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo, da mesma forma que a gente precisa fazer isso pra marca, por que eu tô fazendo isso, qual é o momento que eu tô dando esse passo, por quê? E aí, não, então tá bom, então agora eu posso dar esse passo tranquila e aí compartilhar e mostrar para as pessoas aos poucos. Eu acho que são 3 pontos importantes, assim. Sim, e eu acho que também até uma coisa que você fala bastante também é a forma como a gente comunica, né? Agora estou passando, não vou compartilhar muito, mas estou passando por um processo que vai mudar um pouco a forma como eu conto a história da Olimpo e como acontecem as coisas aqui. E eu fui super compartilhar com a Malu, tipo, Malu, eu não sei como eu vou contar isso, tô muito ansiosa, enfim, E como empresária, por mais que a gente tenha o nosso propósito, a nossa história bem definida, as rotas mudam e a gente precisa não contar diferente a nossa história, mas
entender como a gente vai passar a contar a partir daquele momento. É o processo de amadurecimento, né? Foi até o que eu falei pra você. A empresa vai crescendo, vai tendo novas oportunidades. Sim. E a gente precisa adaptar isso. Porque é isso, eu falei que marca é padrão e repetição, mas isso não quer dizer que ela é engessada. Engessada. Ela é uma marca viva, né? A gente tá, é sempre a reputação que a gente tá construindo, a percepção que as pessoas têm sobre o negócio. Então ele vai crescer, vai aparecer uma frente nova de trabalho, por exemplo, que eu tô fazendo na Canui. Eu tô estruturando uma nova frente, trazendo mais estrutura para ela, para que eu possa oferecer mais para os clientes. Então, uma coisa que antes eu olhava mais para um foco, agora eu tô trazendo mais um. Isso é desafiador, dá aquele frio na barriga de, meu Deus, como é que eu vou comunicar? Mas é isso, eu acho que é esse processo de crescer. A gente tá crescendo e graças a Deus a gente tá passando por isso. Então, é olhar para esse processo com mais pé no chão, assim, né? De tá tudo bem, eu tô crescendo, é um motivo bom pelo qual a gente vai passar por essa mudança. E o propósito vai continuar sendo o mesmo, você vai realmente Exato, porque o propósito, pra ser bem sincera, eu falo até pros meus clientes, quando a gente desenha propósito, ele vai além. Se você decidir abrir uma loja de roupa, você vai conseguir trazer o propósito da Olimpo pra isso. Sim. Apesar dele não estar inteiramente, ele tá conectado, porque o propósito é seu. Exato. E assim, mas eu tenho uma empresa que não é tão, né, já é maior. Tudo bem, mas o propósito nasceu de algum lugar. Nasceu de alguma crença, de alguma visão do fundador. Enfim, a gente desenha esse propósito. Tem um motivo para essa empresa existir. E aí ela passa do produto que a gente está oferecendo, do serviço que a gente oferece. Então a gente está falando sobre liberdade financeira. Eu tenho certeza que se abrisse uma loja de roupa, você ia abrir uma franquia, entendeu? Porque daí mais mulheres poderiam viver desse sonho de ter essa independência financeira. Então a Olimpo foi um dos caminhos que você encontrou para expressar o seu propósito. Mas ele não é restrito ao que você faz necessariamente. Por isso que a gente entra no porquê da marca que você falou no começo. Sim. Porque ele é muito mais um direcionador de essência, de inspirar realmente clientes e profissionais que trabalham com a gente. Porque aí quando a gente vai crescendo, a gente vai enfrentando esse desafio, né? Eu quero atrair pessoas que queiram trabalhar aqui também. A gente tem essa outra frente, que não é só de atrair clientes, mas de atrair equipe, atrair pessoas que queiram trabalhar com a gente. Então o propósito, ele entra um pouco nesse pilar, assim. Ele vai além do que a gente faz necessariamente. Falando um pouco dessa parte de propósito, eu sei que a gente tá no momento que achar o seu propósito está hypado, né? Tá todo mundo falando sobre isso. E eu sei o quanto é difícil a gente conseguir encontrar o nosso propósito. Inclusive, eu fiz agora um curso com a Thais Roque. E no curso, ela fala bastante de carreira, transição de carreira. Então, no curso ela falou bastante sobre o que te alimenta, né? Que tá muito próximo de propósito. Propósito, a gente criou esse nome, mas está englobado em o que te alimenta, o que faz você ter sentido de continuar, assim, né? E ela falava, tá, mas se hoje tirassem tudo, né? Então, pra mim hoje tá muito claro, mas óbvio, eu tenho a Olimpo há 8 anos, então foi um processo até eu descobrir isso. Malu participou bastante desse processo, estava sempre muito alinhado, mas hoje é muito mais certeza e o propósito da Olimpo, ele vive ali no meio, junto, em todos os momentos, né? Até na decisão de como responder o cliente, enfim. Pode falar, quer compartilhar? Não, é que eu queria trazer só, você falou do... Não, pode seguir, eu esqueci o que eu ia falar, mas depois eu volto. Tá. Vai voltar. Tá. E aí, uma coisa que pra gente foi muito mais fácil, foi muito decisivo, né? Então a gente foi muito decidida quando eu, por exemplo, decidi empreender muito pelo lado financeiro. Então, decidi que eu vou seguir realmente com a Olimpo, porque eu vou conseguir ganhar mais. Você já decidida que iria empreender porque te traria mais liberdade pra construir o seu sonho. Mas como que a gente consegue, como que você vê esse alinhamento entre propósito de vida e propósito profissional? E como você acha que isso se entrelaça dentro de uma marca em si? Tá. Uau, essa pergunta foi boa. Complexo. Deixa eu pensar. É que eu acho que o propósito Boa, de vida... Ju! É maravilhosa, obrigada. Não me deixaram o meu roteiro, tá? A Ju é nossa roteirista, jornalista roteirista aqui do podcast. Inclusive, é o último episódio, se vocês não assistiram, volta lá pra assistir, sim. Tá,
Tá. É que, na minha visão, o propósito pessoal não necessariamente precisa estar atrelado ao propósito do trabalho. Legal. E não precisa ser... Por exemplo, o seu propósito é muito lindo porque ele vem com a sua história. Uhum. Então, coisas que você viu, viveu e colocou no seu coração o seu direcionamento. E isso casou com o seu trabalho. Mas o propósito não precisa ser tão... pelo menos do pessoal, na minha visão, não precisa ser tão assim, nossa, meu Deus. Você pode deixar um furo no mercado, né? Você pode deixar um furo e mas querer o pessoal virar. pode ser simplesmente eu quero oferecer o melhor pra minha família. Ah, Isso sim, pode ser sim. um propósito. Uhum. E isso vai me motivar em trabalhar, por exemplo. Sim. Mas, quando a gente fala do profissional, aí a gente tem essa outra frente que eu tava falando antes. A gente precisa de um propósito que seja... que conecte com outras pessoas. Não. A gente precisa de um propósito que conecte com outras pessoas. Porque aí a gente entra no por que a sua marca existe. Sim. Aí, eu vou existir só porque eu quero melhorar a vida da minha família, daí não faz sentido. Então... É que eu acho que eu ouvi dizer, né, agora, faz pouco tempo, que o nosso propósito, principalmente o nosso propósito profissional e até o pessoal, é interessante que ele não esteja ligado a ninguém, né? Então ele tem que depender exclusivamente de você. Porque ainda quando a gente fala, né, deixar a nossa família bem, é muito relativo, Sim, né? Sim. Que você não consegue controlar o outro, né? Sim. É que eu acho também que tem uma... Por exemplo, você não precisa... O que eu quis dizer com o propósito era nesse sentido assim, ele não precisa ser super transformador de, meu Deus, o Brasil vai mudar através do meu trabalho. Não. Uhum, entendeu? sim. Tipo, por exemplo, o propósito da Olimpo é muito trazer essa liberdade financeira para as mulheres, elas terem essa autonomia financeira. Sim. E elas empreendem, a gente traz toda a estrutura para que isso aconteça. Então, é um propósito grande, é um propósito lindo que vai atender muitas mulheres. E esse está muito atrelado ao seu propósito pessoal. Eu acho que o meu receio quando a gente fala disso é a pessoa achar que ela precisa achar esse propósito macro, lindo, maravilhoso, que realmente mas que é difícil, como você falou, é um processo de muito autoconhecimento, de muito tempo de mercado, porque, de novo, o meu medo é esse, a pessoa trava, eu não tenho propósito, eu não sei o que eu posso falar. Mas o propósito não é necessariamente mais importante. O mais importante, na minha visão, é você ter a clareza de quem eu quero servir e por quê. Sim. Porque aí fica mais fácil. Que é a história como você achar. conta. Exato. E aí isso vira um propósito, porque é a história que você conta da sua marca. Porque aí você vai alinhar, porque não dá pra gente começar Lembra que você falou do naming? A pessoa abriu um CNPJ, agora eu preciso do nome. E agora, o que eu faço? Tudo bem, existem várias empresas que pegaram um nome aleatório, mas quando o nome carrega significado, a gente consegue trazer isso com mais... ele funcionar como um ativo da marca. Agora, quando a gente fala do propósito, eu olharia pra ele com outro viés. Não toma ele como a primeira coisa que você precisa decidir. E sim, a primeira coisa que você precisa dizer é quem eu quero servir. Tá, por que você escolheu esse público? Até a gente, antes de começar, que você contou do livro, né? Que conta bastante sobre isso também, se você quiser compartilhar desse livro. Mas eu iria um passo antes, por que esse público? Por que você escolheu fazer o que você faz? É um processo de olhar pra dentro mesmo. Por isso que eu falo que é essência e identidade. É a sua visão. Porque 2 escritórios de contabilidade podem abrir por motivos diferentes. Sim. E eles vão atrair públicos diferentes e aí o propósito é diferente. Então, ambos estão oferecendo o crescimento das empresas. Ambos estão oferecendo facilitação, a praticidade no sentido de cuidar da parte burocrática. Esse a gente chama de funcional. Mas o emocional, o propósito, o porquê da marca vem por motivos diferentes. Então, por isso que eu fico um pouco assim quando a gente fala do propósito, porque é uma coisa intangível. E é um processo pra gente entender qual é o nosso propósito. Não agora virou... todo mundo tem que saber o seu propósito. Não é fácil de descobrir. Exato, é um processo que exige, sim, quando a gente tá com alguém que tá acompanhando, tá fazendo um processo com uma metodologia, fica muito mais fácil de você ter essa clareza, porque você tá organizando as informações importantes para que você chegue nisso. Sozinho, você tá com a empresa tocando, o funcionário precisando de você, sabe, o modo bombeiro, né, apagando o incêndio o tempo todo, fazendo as coisas, você vai parar para refletir sobre o seu processo. Então, eu preciso vender, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Precisa fazer coisas então, quando eu acho ele super importante, e quando a gente tem essa clareza, eu iria para esse caminho do porquê, que é o do livro que a Ju falou. O nome do livro, inclusive, Comece pelo Porquê. E ele diz que as empresas
grandes, que são elas vão pela inspiração e não pelo quê. A gente começa a vender a marca, eu tenho uma empresa de contabilidade e, sei lá, venha fazer comigo. Agora, eu acredito que as mulheres precisam ter autonomia financeira e a liberdade financeira, e por isso eu direcionei toda a minha expertise em relação à contabilidade para esse público, se você quiser. Vocês conseguem ver que ela é meu marketing? Que ela vai vendendo a Olimpo. Nesse episódio, vocês vão vendo que ela vai vendendo a Olimpo em vários momentos. Link, abra sua conta aqui embaixo. Em vários momentos. Mas, enfim, a gente traz o porquê é muito mais legal. Pô, eu quero muito mais essa empresa do que a outra que tá falando do que ela faz. E aí a gente fala, então, até dando, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas até dando um direcionamento. O que eu preciso para eu conseguir comunicar? É você ter clareza do que você faz, como você faz. E o como não é tipo... Pensa assim, qual é o seu jeito de fazer? No meu processo, eu trago carinho. O meu como tem o carinho. E isso acaba sendo um diferencial, porque muitas empresas querem um distanciamento nesse sentido. Eu sou uma consultoria. Sim. Eu tenho esse distanciamento, eu preciso transmitir esse profissionalismo, essa autoridade. A minha autoridade vem de outra forma. Vem na proximidade com as clientes, vem com o carinho depositado em cada projeto. Então, isso também pode ser. Você percebe que não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, eu inventei a roda. Eu trouxe uma coisa da minha essência e coloquei pra dentro do meu como. Aí a gente tem o pra quem. Então, quem é a comunidade... E outra coisa, comunidade já existe. Tipo assim, já existem empreendedoras digitais. Não foi a Juliana que falou, preciso achar um público pra mim. Não, essa comunidade já existe. Qual é a que você pertence? Que muitas vezes é o do seu público final. Então, milhares de comunidades já existem. Exato. E você pertence a várias. Por exemplo, eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou empresária, eu sou empreendedora digital. Pronto, já são 4 comunidades. Entendeu? Sim. Então, você olhar pra esses públicos que você já, para essas comunidades, né, que você já pertence, fala, poxa, será que dentro dessa comunidade faz sentido direcionar para isso? E nichar é difícil, dá frio na barriga. Eu lembro quando a gente começou, vamos bater para mulheres mesmo? Sim. Ai, será que eu não vou afastar? Mas, putz, eu tenho clientes homens. A gente falou sobre isso, né? Isso não é um problema, porque o posicionamento, ele vem para facilitar a forma que você é encontrada. Então, eu sempre falo isso, é difícil, dá frio na barriga, mas isso facilita. Mesma coisa, eu tenho uma outra cliente que ela é personal trainer de idosos. Vamos supor que eu vou procurar uma personal pra minha avó. Minha avó, o médico falou que você precisa fazer exercício pra fortalecer os músculos. Quem que eu vou procurar? A menina do Instagram que tá falando sobre hipertrofia e barriga de tanquinho, que tá tudo bem pro público dela, ou pro personal trainer de idosos. Que tá falando sobre essa... Fica mais fácil da tomada de decisão. Então, quando a gente fala de público, de nichar, as pessoas ficam com medo de, meu Deus, estou abrindo mão de todos os outros. Mas, na verdade, você está se tornando mais fácil de ser encontrada por quem você quer mais. E, de novo, por isso que a gente começa com essa clareza de público e, por último, por quê. Então, por que o que você faz é importante? Por que o seu cliente deveria comprar de você e não do seu concorrente? O que você tem? Sim. E eu acho que esses 4 pilares do que, como, por quê e para quem... a gente faz o que faz, são ótimos direcionamentos. Que não são fáceis necessariamente. Não são. Mas que é um ótimo começo, assim, pra trazer essa clareza. Sim, eu acho que também, até com essa praticidade de mexer no celular, né? Hoje a gente tem o Canvas, que tem muita gente vendendo presets prontos, né? Eu mesmo na Olimpo, se vocês descerem, vocês podem, dá pra ver nitidamente o momento que a Malu entra, né, na vida da Olimpo. Mas eu acho também da gente falar até da importância da gente ter uma boa pessoa, né, para cuidar da marca e novamente, né, falando sobre isso, que é como que a gente vai contar essa história. Eu sou, até compartilhando como empresária, assim, eu sou o tipo de empresária que eu sou criativa. Eu sou a criativa, eu vou dar 1000 ideias. É maravilhoso, a gente faz reunião, a gente... Não, 2 horas. Coisa rápida. 2 horas, daí tem aquela lista infinita de coisas pra gente fazer. Sim. Eu sou totalmente essa empresária que é a criativa. Mas, por muito tempo, me culpei bastante por não conseguir ser aqui... Por exemplo, eu sou péssima de colocar... escrever. Não sou boa, porque tem gente que tem o dom. Malu tem o dom. Então, hoje, até no nosso processo com a Olimpo, Malu, eu preciso mandar essa mensagem para os clientes, me ajuda a reformular. E ela dá o... bim-bim dela, assim. Aí a gente só vou colocar um parênteses aqui, a gente trabalha identidade verbal. Identidade verbal, também reforça a diferenciação da Olimpo. A Olimpo, vou fazer propaganda de novo, tem esse ponto sobre proximidade, acessibilidade, de tornar o menos contabilês possível. Então a gente precisa trazer isso também para o texto. E independente se é
você, se é a Lari, se é outra pessoa que tá na equipe que vai mandar a mensagem, Sim. precisa estar no... É a Olimpo que tá falando. Isso é um ponto importante que a gente acaba deixando de lado e que tá muito atrelado à narrativa que a gente conta. Com certeza, com certeza. E eu fui entendendo, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar realmente a importância de você ter uma pessoa que cuida realmente da sua marca. Porque eu sei que, como empresária, o marketing é uma coisa que a gente se culpa muito, né? A gente se culpa muito porque a gente tem que estar ali, a gente tem que estar no Instagram, a gente tem que postar, a gente tem que, né? Aquele que vira até uma grande obrigação e é uma grande dificuldade na vida da empresária com a quantidade de coisas que ela tem que... E tá atendendo cliente, financeiro e contábil, enfim. E aí tem aquela menina me mandando gravar stories. E gravar stories. Então, eu acho que com certeza você ter alguém, né, que cuida e te ajuda a contar a sua história vai te ajudar muito. Então, até a entrada da Malu, compartilhando isso do dia a dia, me ajudou muito a entender que, inclusive, criar a Olivia, né? Então, a Olivia hoje, que é o nosso rostinho da comunicação da Olimpo, que ela é basicamente um rostinho que foi criado para trazer essa aproximação com os nossos clientes. Mas para isso a gente teve muito trabalho de comunicação interna também. Então, quando você consegue amarrar o porquê, o que fazemos e como fazemos, você consegue transformar isso até no seu dia a dia. Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, um cliente vem tratar a gente um pouco irritado. A gente tem uma forma como a Olimpo se comporta que está muito ligada com o marketing. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar, né? Assim como na contabilidade eu falo que você tem um contador, você constrói essa base sólida, eu acho que também você ter um profissional de marketing te abre muitos caminhos de como que você vai definir a sua empresa mais do que só no Instagram. É porque né? você é especialista na sua área. Sim. E é a mesma coisa de eu querer entender sobre Sim. tributário. Sim. Eu poder contar com alguém que já tem esse conhecimento, que vai encurtar... Eu acho que você falou bem nesse sentido de encurtar caminho. É trazer agilidade para o seu processo, é trazer, mais do que isso, uma assertividade na sua comunicação. Porque é um dos erros que a gente tem de... Tô falando aqui, mas a gente não para pra pensar no que eu tô falando. Como, né? De novo eu volto para aquilo de, vou começar pelo post. Só que antes da gente ir para o Instagram, ir para a mensagem, o que eu tenho para falar? Qual que é o meu jeito único de falar? Qual que é a nossa forma de trazer a nossa identidade também para essa comunicação? E ela é expressa tanto verbal quanto visualmente, então óbvio que o visual vem para ajudar a gente nesse sentido, mas a escolha das palavras é capaz de gerar sentimentos. Então, Sim. como é que a gente vai trazer isso de uma forma intencional, de uma forma estratégica, para, mais uma vez, reforçar os atributos que a gente quer que as pessoas percebam na nossa marca? Então, acho que esse é outro ponto, né? Pelo que eu quero ser lembrado, pelo que eu quero ser percebido. E aí, você vai começar a trazer isso para sua comunicação de uma forma mais assertiva. E claro que contar com um profissional que tem essa agilidade vai trazer essa tranquilidade para você de que está sendo feito de um jeito intencional e de um jeito profissional também. Sim, e até o ponto de que também agora a gente fala muito, né, desse padrão, né? Então a gente encontra bastante no Instagram um padrão de, por exemplo, venda de mentoria, venda de curso, né? Agora a rede social realmente é o que você falou, né? As pessoas abrem um perfil no Instagram e falam, tem uma empresa agora, já comecei a empreender. Mas eu acho que mais do que te engessar, você entender esses porquês, eles vão te ajudar. Porque eu acho que a gente também fica com muito medo, né? De, eu tenho, por exemplo, quando eu passei pelo processo de mudar minha comunicação 100% para mulheres, é uma decisão difícil, era uma decisão que eu estava confiante de que eu queria isso, mas não deixou de ser... Mas por algumas cutucadas. Isso também é um ponto legal de você ter um olhar de fora. Sim. Eu falo, Ju, a gente já tem esse olhar. O que você acha? Ai, será? Ai, mas isso... Tá, vamos amadurecer a ideia. Ju, de novo. E aí você tem alguém pra te orientar nesse sentido, né? Ai, você tava falando, me veio outra coisa que eu esqueci. Não vou lembrar. Não lembrou? O que você tava falando?
Que por mais que as pessoas acham que esse processo de descobrir o porquê, pra quê, enfim, as pessoas acham que vai engessar, mas não, vai dar realmente mais liberdade. Isso, lembrei. E isso vai facilitar outras áreas que não é só produção de conteúdo ou coisa, mas é facilitar a tomada de decisão. Tomada de decisão Facilita total. a contratação de funcionário. Ah, não tem a nossa vibe. Sim. Não tá alinhado. E aí, não é que você tá aliviando a pessoa de estar dentro da sua empresa também, sabe? É um alinhamento disso. Tanto pessoas quanto vou dar essa próxima área. Vamos abrir essa área. Faz sentido pro que a gente quer como marca? Faz sentido para nossa cliente? A clareza de quem é o público e do que ele precisa te traz ideia de novos serviços, novos produtos. A gente já falou sobre isso quando está estruturando outra coisa. A gente, faz sentido a gente trazer isso? Mas isso pode ser um produto novo, não precisa ser necessariamente. Então, a clareza do seu público e... Posso falar rapidinho sobre o público também? Sim. Não é só os dados demográficos. Pode falar. É que a gente vai para público. Eu sei quem é o meu público. São mulheres de 25 a 85 anos que têm, sei lá... Não, isso são dados demográficos. E de 25 a 85 não é um público, né? É todo mundo. Aí todo mundo já é outro ponto. Mas a gente tende a ir para esse demográfico. De tanto a tantos anos, que são formadas, que tem classe tal e tal, que é importante, legal a gente ter esse direcionamento. Mas, e além disso, qual que é a personalidade desse público? O que eles gostam de fazer? Por exemplo, olha, a gente traz... E esse o que eles gostam de fazer é muito claro... Porque para a Olimpo a gente traz muito esse lifestyle no conteúdo. Sim. Então é uma forma da gente gerar essa conexão nos anúncios, né? Se não vai mandar feriado. A gente tem uma arte ali no fundo que faz parte do lifestyle que a nossa cliente gosta e que se identifica. E aí é mais um ponto de conexão. Porque no final das contas, tudo isso que a gente está falando é para gerar conexão entre a sua marca e o consumidor final. É para gerar desejo pelo seu produto, pelo seu serviço. E isso acontece com a clareza do público. Por isso que eu queria fazer esse gancho só, porque... quanto mais a gente conhecer sobre esse público que a gente quer atender, melhor a gente vai poder atender esse público. Porque a gente vai entender as diferentes frentes, as diferentes dores que eles têm, não só para produzir conteúdo também, mas para oferecer realmente serviços e suporte para eles em outras frentes. Sim, e eu acho que até o momento que eu tô vivendo agora, é um momento que eu descobri muito, né? A gente descobriu juntas muito o público-alvo da Olimpo e é muito divertido você também ver esse público-alvo se transformar junto com você, né? Então, hoje eu brinco com a Malu que a Olimpo está agora na fase que ela é uma jovem adulta. Assim, é muito nítido o crescimento dela, até na comunicação. Porque agora, as nossas clientes que entraram, né, as nossas clientes têm muita faixa etária, inclusive muito próxima da minha. Então, as nossas clientes agora começaram a ser mães, né, Malu é mãe também. Então, foi uma transição, assim, junto com elas, esse processo. E aí a gente reforça... Imagina, pode passar. Eu acho que ela ia, ler aqui. Vai ler em outro lugar, querida. Foi mal, gata, não vai rolar. E aí a gente reforça, inclusive, a importância de ter um profissional te acompanhando. Porque muitas vezes o empresário vai receber os materiais da identidade visual, por exemplo, e vai achar que é aquilo. Lembra que a gente tinha uma paleta, primeiro era, sei lá, 3 cores, 4 cores. Sim. Aí agora a gente tem uma paleta mais ampla, a gente tem um direcionamento melhor, as cores foram amadurecendo junto com a empresa. Porque você vai tendo mais claro. E tá tudo amarrado, ainda faz parte da essência, ainda é o mesmo direcionamento, ainda a gente tem o turquesa, o laranja como principais, mas a gente tem outras cores que nos ajudam a transmitir essa maturidade que a gente tá atingindo como empresa. E isso não sei se flexível é a palavra, mas ela é maleável, né? Isso vai construindo junto. E se o empresário tá sozinho, ele não vai parar pra pensar que isso precisa acompanhar a comunicação. E o público dele, né? Também. Exato. Então, mais uma vez, só reforçando que contar com alguém que entende sobre essa comunicação nessas diferentes frentes, né? Tanto de propósito de marca, de posicionamento, de verbal, né? A copy ali, quanto visual. Isso precisa estar muito bem amarrado, porque essas são as frentes que vão fazer com que as pessoas percebam o seu negócio. É o caminho que a gente tá fazendo para construir a nossa marca na mente e no coração das pessoas. Então, esse profissional vai te ajudar nisso também. Sim. E é isso, né? Quando você determina
Assim, a ideia principal da sua marca, você entende também que, se o seu público é dos 25 ao 35 anos, e beleza, daqui 3 anos, o seu público que É, tinha claro. 25, ele vai estar mais velho, e como que isso vai se comportar? Então, né, foi isso. Eu Sim. trabalhando com mulheres, eu pude perceber muito esse crescimento, porque é muito louco. Quando a Olimpo começou, a gente tinha muitas clientes, sempre trabalhou com mulheres, mas, por exemplo, a gente tinha pouquíssimas mães, e nesses últimos 2 anos, assim, a gente brinca que a creche da Olimpo cresceu muito, porque as nossas clientes foram virando mães, foram E os crescendo, negócios e os também, migrando negócios, de mês para simples, estão fazendo exato, assim. E eu essa acho que esse transição. é outro ponto da Olimpo, da proximidade. Então a gente consegue Sim. trazer esse atributo de tô acompanhando a vida pessoal delas em paralelo com as empresas crescendo. Sim. E Malu, agora eu queria muito que a gente falasse um pouco mais de branding e diferenciação, né? Eu sei que muitas empresas já estão apostando firme, né, no branding, no cuidado que elas têm com a marca delas, mas ainda muita gente não sabe do porquê e até a importância disso na empresa delas, né? Do branding e da diferenciação na empresa delas. A gente já comentou um pouquinho aqui, mas eu queria saber o que você descreve como branding e qual é a importância dele na empresa? Legal, vamos lá. Eu acho que o jeito mais simples que eu ouvi e peguei pra mim, assim, pra falar sobre branding é a gente pensar primeiro na marca. Então, o que é marca? Marca é reputação. É como a gente é percebido. Então, quando eu falo limpo, quais são os sentimentos, memórias, palavras que vêm na cabeça de quem escuta? Gente, muitos. Como fala, muitos joguinhos, muitos testes, inclusive, que Malu faz. Dinâmicas. Dinâmicas, testes, enfim, que Malu faz pra ir tirando esses insights, tá? E isso que a gente tá falando aqui, até da importância que a gente falou de você ter um profissional, é que é isso. Também é um caminho a ser percorrido para você descobrir esses pontos da sua marca. E às vezes sozinho você não vai conseguir, tá? Eu mesma, em 8 anos de Olimpo, fui descobrir e entender muitas coisas da minha empresa quando eu realmente tive uma profissional que fazia essas dinâmicas, esses testes e essas análises cuidadosas que só um profissional consegue fazer. Não, com certeza. E isso não só, obviamente, a partir do momento que a empresa tem essa clareza, ela consegue comunicar isso de uma forma mais assertiva, Sim. mais direcionada. E aí o público começa a sentir isso. Então, quando a gente fala Nike, vem palavras na sua cabeça. Sim. Fala Red Bull, vem palavras na sua cabeça. A gente tá falando marcas grandes, porque elas já conseguiram se consolidar e ter esse nível de conhecimento onde praticamente todo mundo conhece. Sim. Mas quais são os sentimentos? Então, marca e reputação. O que eu tô construindo? Pelo que eu sou percebida. E o branding é a forma onde a gente vai gerir essa reputação. Então, quais são as estratégias, a forma que você sempre... Porque assim, você fazendo ou não esse processo, você tá transmitindo alguma coisa. Então, você não tem o controle. A partir do momento que você senta para definir o que eu quero, para quem eu quero, como eu quero que isso seja percebido, a gente assume o controle disso e você assume a narrativa, como você falou. Então, agora eu vou contar a história do meu jeito para que a pessoa perceba o que eu quero que ela perceba. Porque se a gente não faz, você tá sendo percebido. Mas Então, aí você não sabe o que você tá fazendo. Você não tem esse a pessoa controle. sentir, né? Você não sabe o que você tá fazendo. O seu cliente sentir quando ele tá vendo uma publicação, um story seu. Exatamente. Então, o branding, de uma forma simples de explicar, é isso, assim. É a forma que você vai trabalhar para que a sua empresa seja percebida da forma que você deseja. E aí, você falou, né, por que isso é importante para as empresas? Porque aqui a gente consegue comunicar o real valor da sua marca. Você consegue criar diferenciação, né? Então, eu vi do Arthur Bender, que é um autor de branding brasileiro, inclusive ele escreveu o livro Personal Branding, é uma grande referência aqui no Brasil, e ele fala que o branding, vamos ver se eu vou saber passar a frase certa, mas é uma forma de você conseguir se diferenciar dos iguais. Porque é isso, você vai olhar pro seu jeito de fazer, pro público que você quer, e aí sim você vai conseguir entender o que torna a sua marca de fato única. O nome da Canu, e aí a gente volta rapidinho no naming, Sim. Ele é isso. Quando eu tava fazendo o meu processo, eu olhei qual era o meu processo, meus diferenciais e tal. E aí eu entendi que todas as opções de nome que vinha a palavra única junto, que era trazer clareza para os clientes sobre o que torna a marca única e tal. E aí eu falei, não, então calma, deixa eu brincar com essa palavra única. E aí a palavra Canui, com CA mesmo, não é com K,
é a palavra única embaralhada, que representa exatamente esse processo de você olhar, se reconectar, entender o que te torna de fato única. Sim. Então, e eu quis trazer a palavra casa, em vez de estúdio ou agência, porque eu queria trazer essa proximidade, esse carinho que a gente só tem em casa. Então, percebe como é a essência primeiro, depois o name, né? Sim. E aí, quando a gente fala voltar pro tema, que não era mais o name. Qual é a importância... E aí a gente fala da importância disso, porque aí, olha como faz muito mais sentido as coisas do que antes. E aí quando a gente fala sobre criar diferenciação, era isso. Então, você começa a entender o que te torna de fato única para que você consiga se diferenciar e comunicar isso. Porque o que é diferenciação? De verdade, sem romantismo, é você colocar no papel o que meus concorrentes estão fazendo, o que eu tenho de diferente, quem é o meu público, como é que eu vou casar aqui, encontrar lacunas para eu trazer o que eu tenho de único nessa situação. Malu ainda fica maluca, que eu acho que essa parte de concorrência, assim, é uma das partes que eu olho muito pouco, né? Sempre definir esse propósito. Acho que obviamente estava muito ligado essa história com a minha vida pessoal, né? Mas para criar isso também do que você viveu e do que você quer apresentar, né? Porque também às vezes a gente fica muito focada em nossa, tem muita loja de roupa, mas se você conseguir trazer essa diferenciação... E é entender o que elas estão fazendo, porque não dá pra gente não olhar, né? Eu cutuco você nesse sentido, beleza. O que as nossas concorrentes estão fazendo? Não é pra gente copiar, mas exatamente pelo contrário. O que tá todo mundo falando que eu posso falar diferente? E a Olimpo vem muito nessa mão, por isso que eu adoro. Não é puxando o saco, mas é porque é realmente uma marca que abraçou o que faz dela diferente e comunica isso. Então, só que a gente não ia conseguir encontrar isso se a gente não tivesse olhado e visto que tá todo mundo indo por um lado mais corporativo, mais business. E não é que a gente não é, mas a gente fala disso de um jeito diferente. Sim. Então, a importância do branding é você ter clareza do que te torna diferente, é você conseguir comunicar isso. E isso traz, sim, retorno. Então, isso diminui, a gente fala do CAC, né, o custo de aquisição de cliente. Então, o branding faz essa redução, porque você já vai ser conhecido, você vai ter um relacionamento com uma marca. Ele também aumenta a fidelidade dos clientes, uma vez que a gente consegue se identificar com a empresa, com a marca, a gente consegue gerar esse aumento da LTV, que é o tempo que o cliente fica com a gente, uma vez que a gente tem essa identificação, essa conexão com a marca. Então, são várias frentes, assim, mas a importância do branding, na minha opinião, sem puxar vender meu peixe, mas ela é muito importante, para não dizer fundamental, assim. Sim. Hoje até no Instagram a gente tá falando bastante de que as pessoas compram de pessoas, que as pessoas elas querem se aproximar daquilo que é real. E eu acho que até essa parte de diferenciação, de branding, eu acho que também entra muito na parte de você integrar dentro de você para isso ressoar para o mundo de forma que é real, né? Então você realmente entendendo esses porquês, o que você faz, a história que você vai contar, o seu público vai fazer com que te dê até clareza na hora de comunicar, porque eu sei que é muito difícil quando a gente fala de criação de marca, né? A gente já vem com a responsabilidade de ter que estar no digital, né? Porque a gente, por exemplo, a gente precisa estar no digital, querendo ou não. Então, traz também esse medo, né? Muita gente não gosta de stories, não quero gravar, tem uma ideia incrível, mas não tem esse ponto de partida de ir pro digital. Então, eu acho que também, conhecendo o branding, a diferenciação, que ele pode mudar bastante na vida das empresas, é essa clareza na hora de comunicar, não só e trazer essa conexão real. Não só para fora, mas eu digo assim, muitas vezes tá na sua cabeça, você falou sobre a Sim. gente absorver isso, mas é porque você já sabe. Então, como é que a gente vai colocar isso? Eu gosto dessa metáfora do colocar no papel, porque você vai enxergar de uma forma organizada, porque tá na sua essência. Né? Não dá pra eu chegar e falar, Ju, a partir de agora, você só usa alfaiataria, terninho. Não. E vai viver num ambiente fechado. Não faz parte da realidade da Olimpo. Mas é por isso que eu falo que é importante a gente colocar no papel. Porque isso já tá na sua cabeça. Então você falou sobre absorver essa clareza dos seus diferenciais e tudo mais, a sua essência, o propósito. Tudo isso muitas vezes já tá vivo na cabeça do empresário. Mas a gente precisa colocar no papel para que ele veja isso de uma forma organizada, sistemática,
para que faça mais sentido, porque às vezes é muito intuitivo, né? No seu caso, começou muito com a intuição. Sim. E aí, quando a gente coloca no papel, faz as dinâmicas com a equipe, pra gente entender que tá todo mundo alinhado, porque era isso que eu ia Nossa, comentar. isso é muito Quando legal. fica no papel que você consegue entender, você consegue passar. Não só para clientes, mas para a equipe. E aí a cultura da empresa é outra. Porque aí a gente tem esse norte, esse direcionamento de como é que a gente quer que a comunicação seja feita com o cliente, a experiência do cliente. A gente consegue trazer esse ponto a partir do momento que a gente coloca no papel. Porque senão tá na nossa cabeça, a gente tá vivendo, mas não é desse jeito que eu queria que fizesse. Então, não é porque... Vamos ver como é que a gente tá passando isso. Então, esse também é um outro ponto, assim, a empresa vai crescendo, a gente precisa dessa clareza para que a gente possa passar para as outras pessoas, seja clientes ou equipe, né? Sim, essa personalidade da marca mesmo, né? E hoje, o que, né, até compartilhando um pouco dessas marcas que você cria, os seus clientes, hoje, qual você identifica, assim, que é a maior dificuldade na hora que a empresária está criando a empresa? Então, assim, o que você acha que é uma das partes, e até do que você viveu, assim, que se fala, eu sei que eu vou ter que ter cuidado nessa parte com a minha cliente, porque eu sei que é uma parte que ela fica insegura, enfim. Olha, a primeira que, assim, tem algumas, mas eu acho que a primeira Todas! tudo é delicado. Sim. Mas acho que o principal, assim, que é mais comum é o medo de fincar a minha bandeira para esse público. É o medo de, não, é esse... Porque é aquilo que eu comentei, a gente acha que tá abrindo mão de todos os outros. Então, esse é o momento mais delicado, assim, e que muitas vezes a gente acha, a cliente, não, porque eu já sei meu público. Ela fala, não, tudo bem, a gente só vai passar por cima, assim, rapidinho, só pra dar um panorama. Aí, ai, nossa, que pergunta difícil, ai, não sei. Então, o público é o que normalmente a gente dá tá, vamos com mais calma, eu faço um encontro só pra isso, porque leva mais de uma hora pra gente realmente, tá, vamos lá, vamos mapear tudo. O público tende a ser uma das dificuldades, assim. Uma outra frente que é muito delicada, assim, que das pessoas terem essa finca, que tá muito atrelada ao público, mas que é a bandeira da marca. Qual que é a causa que eu defendo? Isso é uma coisa que muitas empresas têm a dificuldade de, mas não sei se eu quero ir para esse lado, porque vai soar político ou polêmico e eu prefiro evitar e ficar mais morna nesse sentido, né? Esse eu acho que é uma outra frente que traz muito diferenciação quando a marca tem uma causa. Não necessariamente polêmica, nem, né, não necessariamente disso, mas, por exemplo, da Olimpo é muito... Mulheres precisam ter a sua independência financeira, elas precisam nesse sentido. Então, poxa, é uma bandeira que a gente levanta e que, para quem é cliente, poxa, a gente se identifica com esse propósito, então eu vou junto com ela. Então, para, inclusive, as empresárias, né, as clientes escolherem a marca, a causa, a bandeira é um ponto de diferenciação e que muitas vezes as empresas também têm medo de colocar essa bandeira na lua, né? Fincar e falar, não, eu defendo essa causa. Agora, essa é a causa da minha empresa, né? Eu acho que, inclusive, compartilhando assim o que eu tô vivendo nesse momento, eu tô muito preocupada, isso até envolvendo muito a minha vida pessoal, com a minha vida profissional também. Mais do que às vezes a gente saber o que a gente quer, é também saber o que a gente não quer. Então, o que a gente não quer falar, o que a gente não quer entrar, o que a gente não abre mão. Então, isso também te ajuda, né? Às vezes a gente também fica muito focado em definir que a gente não tolera. Exato, que a gente não tolera. A gente tá fazendo um processo, uma dinâmica agora, e a gente tava falando isso sobre a Olimpo. Mas o que eu queria saber, assim... Nossa, até esqueci. Desculpa. O falou que ele pode pedir um poke. Você já sabe o sabor? Não. Não, a gente acaba e aí a gente pede. Não, combinado. Ele vai... sabe o que eu digo pra público? Eu acho que agora uma parte muito interessante da gente entrar é a produção de conteúdo, né? Eu acho que ficou muito mais fácil da gente criar conteúdo, até porque a internet ela vem acontecendo e tomando uma proporção enorme. Mas mais do que a gente postar, é realmente a gente ter uma estratégia. Então, eu queria que você compartilhasse, assim, o que você acredita que é importante no momento que a pessoa tá começando a postar, que ela tá começando a marca dela ali, o que você acha que ela deve prestar atenção nesse momento
de redes, né? De Eu publicação. acho que assim, é uma frase que eu ouvi recentemente, antes do meu processo de mudança da Canui, que eu falei, eu tatuei no coração essa frase, que é: mais do que números, existem pessoas esperando por você. Sim. Então, quando a gente muda, que a gente vai, eu vou produzir conteúdo, porque daí eu vou vender e tarará, e sim, a gente precisa da estratégia, mas quando a gente lembra que tem uma pessoa do outro lado, e é a base do networking, por exemplo, né? Servir primeiro. Então, não tenha medo de compartilhar a sua visão, obviamente, para o público que você escolheu atender. Então, acho que são esses dois pilares, assim, o que eles precisam e como com o meu conhecimento eu posso servir antes de vender. Porque eu acho que essa é uma coisa que a Olimpo faz muito, assim, a gente traz muito conteúdo, não é necessariamente ensinando, mas educando mesmo, mostrando a importância desse cuidado com o financeiro. E aí, depois a gente faz a oferta, né? Então, se você precisa dessa ajuda, a Olimpo tá aqui. Mas primeiro a gente ofereceu esse valor. Que é uma coisa que às vezes eu escuto muito, assim, pra quem tá começando. Mas eu vou contar tudo? Mas eu vou compartilhar? Mas eu vou falar isso? Mas... E a pessoa que assistiu o seu conteúdo, se identificou com o seu jeito de falar, com a sua personalidade, tudo isso que a gente já falou até aqui, ela vai escolher você para ajudar nesse acompanhamento, né? No caso da contabilidade, no caso do marketing. Então, é muito sobre você lembrar que é uma pessoa precisando e que é uma troca, assim como qualquer outra relação. A gente fala de rede social, precisa sim da estratégia, precisa sim de um planejamento, porque senão a gente não vai fazer. Então, você ter alguém para te cutucar e falar, vamos lá, vamos fazer, é importante. Vai gravar, empresária. Oi, tudo bem? Você já gravou o vídeo? Tá lá para ser postado amanhã e ainda não temos. Mas a gente tá se organizando para isso. Sim. Mas a gente acaba que é isso, a gente fica com um pouco de medo de compartilhar. E eu acho que esse é um ponto importante. Então, a clareza de para quem a gente tá falando de novo é muito importante no conteúdo, porque aí a gente volta. Quando a gente sabe quem é essa cliente, qual a personalidade dela, as dificuldades dela, fica muito mais fácil de você criar essa conexão através do conteúdo. Então, você saber o que ela quer saber quais são as dores dela. Eu vivo mandando mensagem para a equipe de atendimento da Oli de quais são as dores, o que as meninas estão perguntando. Me fala, porque a gente precisa trazer isso pro nosso conteúdo, porque se é a dor de uma, é a dor de outra, provavelmente. Sim. Então, eu acho que essa clareza do público é importante, o planejamento é sim importante, porque aí você vai conseguir se organizar na agenda, e aí esse é outro terceiro pilar, né? Você colocar isso como um compromisso. Pensa que o seu conteúdo, ele é o primeiro serviço que você está oferecendo para o seu cliente. Então, é o primeiro contato, é um serviço grátis. Para o seu cliente é ótimo, mas ele é o primeiro passo. Então, como é que você pode oferecer esse valor, ser essa porta de entrada para que ela queira realmente comprar e ter esse relacionamento com você? Eu acho que é isso, assim. Esqueci alguma coisa? Será? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu sei, né? Agora eu sei que a gente tá falando bastante sobre marca, sobre posicionamento, mas dividindo até você, empresária, que tem dificuldade de postar, que tá numa correria, é comum. Malu também, como marketing, ela também vive essa agonia que né? Então, estamos juntas. Sim. E vamos sendo melhores um pouquinho cada dia, né? Agora eu tô com essa meta de tentar definir dias pra gravar, pra tentar evoluir com isso, mas sabemos a dificuldade que é. E Malu, como que você, né, a gente tem dados, referências, tendências, criatividade, ideias, como que você balanceia? Equilibra. Como que você equilibra tudo isso na hora de definir, inclusive, quais vão ser as postagens do mês? Como que você divide isso por caixinha? Como que você faz? Tá, eu acho que a primeira coisa é pro cliente. Então, qual é a realidade desse cliente? Qual é o público desse cliente? Sim. Não tem como. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é reunião com vocês. Então, eu vou olhar pro cliente. O que vai acontecer no seu negócio no próximo mês? A gente vai, sei lá, tem um evento da Olimpo. Beleza, então o que a gente precisa comunicar em relação a isso? Eu vou fazer tal coisa. Ou, por exemplo, da contabilidade, tem tal imposto que precisa ser pago em tal coisa. Então, a gente primeiro faz esse mapeamento de o que vai rolar no próximo mês no negócio do cliente. Tipo, eventos, calendário, primeiro passo. Tá. A primeira coisa é olhar pro que a gente precisa comunicar, o que você não pode deixar. E o que você quer vender no próximo mês. Então, eu quero
mais clientes abrindo, eu quero atrair mais pessoas que estão abrindo o CNPJ agora. Uhum. Eu quero mostrar sobre a importância da transição da contabilidade. A gente vai fazer esse mapeamento e aí a gente traz isso para dentro do nosso plano. Então, a gente olha para isso, para o seu negócio, olha para o mercado. Então, tem algum feriado, alguma data importante para a gente comunicar que faça sentido para nossa audiência. Tipo, sei lá, Dia dos Namorados, Dia das Mães. A gente fez uma homenagem, por exemplo, para sua mãe. Sim. Então, porque fazia sentido, não é só um Feliz Dia das Mães, né? Mas a gente traz ali a narrativa em volta disso. Então, a gente olha para seu negócio, para o mercado, e aí a gente vai olhar para o que a gente precisa trazer nesse sentido. E aí você falou sobre tendências e tal. Claro que a gente precisa ficar de olho, né? Ainda mais no Instagram que tem trends o tempo todo. Trends. Então, trends. E, assim, né, a minha visão como empresária aqui é engraçadíssimo, né? Porque agora a gente fala de trends e tá tão dinâmico e tão rápido as coisas acontecendo, né? Que cada vez as pessoas não têm mais paciência pra assistir um vídeo longo, é um vídeo mais curto. E as trends, gente, a Malu, ela me trouxe muito essa visão, né? Óbvio, eu aprendo muito com ela, com essa parte de marca, comunicação e rede social. E até na trend você tem que ser rápida. Tipo assim, saiu a trend de hoje. Se você não postar amanhã, depois de amanhã você tá atrasada, nem posta, porque vai ficar mais feio. Tipo, então. Atrasados do Enem, daí não rola. Aí nem posta. Então tem tudo isso envolvendo, né? Quando a gente fala Mas de até tendência. Você falou disso, das trends, tem muita coisa. É só um parênteses, assim, você pediu uma dica antes. Sim. Que depois você me lembra de voltar, tá? Senão eu vou e eu esqueço de voltar. Mas as pessoas também têm essa tendência, tipo, eu sou arquiteta. E aí tem arquitetos fazendo piada que arquitetos vão entender. Mas o seu Instagram é para arquitetos? É pra contabilidade? Legal, sim. Público. Por isso que eu falo que o público é a primeira coisa. Você vai ter clareza sobre a sua identidade, mas o seu público é a sua base. Então não adianta você fazer um monte de piadas, sei lá, reclamando de cliente, ou coisas que quem é da sua comunidade vai entender, porque você tá usando o seu Instagram como um canal de conexão com o seu cliente. E não precisa, a marca em si não precisa ter só um público, ela também Exato, pode ter outros públicos, mas que ela esteja alinhada com ele. Sim, exato. Sim. Mas aí voltando, qual que era o ponto que eu falei que eu ia esquecer? Trends, tendências. Então, sim, a gente precisa estar de olho, né? Eu sou uma grande consumidora de Instagram, comecei a me regular mais porque eu sou viciadinha, assim. Então, a gente precisa consumir, isso faz parte dos meus to-dos, assim, sabe? Eu preciso entrar, dar uma olhada no que a galera tá fazendo e tal. Mas eu acho que mais do que qualquer coisa é a gente voltar pro que a Olimpo precisa comunicar. A minha metodologia é muito voltada para a marca. Então, apesar de, óbvio, a gente quer usar o Instagram como um canal de atrair pessoas para a Olimpo, de reter, mas mais do que isso, é um canal de posicionamento da Olimpo. É como a Olimpo vai ser percebida. Então, a gente trabalha muito o nosso lifestyle, o que resolver os problemas das empresárias. É por isso que a gente faz esse acompanhamento com as meninas do atendimento, de o que as clientes precisam ouvir nesse sentido, né? Como é que a gente pode trazer um conteúdo que sirva de comunicado também. Sim. Então a gente começa a fazer essa amarração, né? Essa proximidade entre o que a marca interna precisa com o que a gente precisa em relação ao público, em relação ao posicionamento. Então tem pesquisa, mas eu acho que é muito voltado para a sua essência de marca mesmo. E eu sei que a gente, enfim, né, tem toda uma parte profissional envolvida nisso, mas eu acompanho bastante também, né, até quando a gente tá batendo o conteúdo da Olimpo, assim, que, inclusive, quando a gente fala de criação de conteúdo, existe uma estratégia por trás, e essa estratégia, ela tá sendo movimentada em todo instante ali no Instagram, né? A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não vire robotizado, porque Sim. é nítido quando você tá entrando num stories, aí tem um conteúdo no feed, e aí tá amarrado, mas tá amarrado de uma forma que é pra engessada, né? Não é uma forma Sim. leve de comunicar, que realmente quando a pessoa tem essa clareza. E aí sobre até o planejamento, assim, né? Sim. Também trazendo um direcionamento sobre isso. A gente tem que pensar, mais uma vez, que a gente tem esse público, eu brinco que o público-alvo é tipo um saquinho, sabe um saquinho de amigo secreto? Que a gente bota vários papeizinhos lá dentro, que são as nossas personas. Então a gente tem diferentes, Sim. assim, mas assim, dentro desse mulheres de tantos a tantos anos, empresárias, tem a empresária com marketing, cliente da Olimpo, tem a empresária de Sim. moda fitness, tem a empresária de médica, enfim, tem várias. Então a gente tá todo mundo dentro desse saquinho. Só que nem todas estão no nível de consciência que a gente precisa para que
compre da Olimpo. Então, a gente precisa incluir isso dentro do nosso planejamento e a gente faz isso. Então, a gente vai trazer um conteúdo mais, a gente chama de topo de funil, mas para que as pessoas entendam que elas têm um problema. Porque às vezes elas não sabem que tem um problema. Tô passando o limite do meu MEI, mas eu não sabia que no final do ano lá, do limite, né, que vai ultrapassar. Tá. O limite do MEI. Uhum. Então, não sei disso. A Olimpo precisa vir e conscientizar ela nesse momento. Aí a gente vem para a etapa de atração, meio de funil, conexão, gerar esse relacionamento para depois a gente ofertar. E isso faz parte desse planejamento também. Sim. Então é isso, assim, até quando você pensa em realmente fazer publicações, obviamente você pode criar quantas publicações forem necessárias, mas com certeza se elas tiverem estratégias, elas conseguem alcançar muito melhor o seu público e a sua cliente virar sua cliente mesmo, né? O seu público virar o seu cliente. Acho que tudo na nossa vida passa por constantes evoluções. A gente amadurece, a nossa marca amadurece, a gente cresce, a gente muda, a gente quer mudar a rota, a gente quer construir uma coisa nova, ou a gente tem um novo projeto, a gente quer acrescentar serviços na nossa empresa. E hoje, como que você tem sentido a sua marca ressoar nessas eternas mudanças do que é ser empresária, né? Porque é isso, a gente está em constante mudanças. Mas como que você tem sentido a forma como você consegue comunicar sobre a sua marca e sobre as outras marcas, principalmente nesse mundo do Instagram que a gente fala de muita realidade, pessoas comprando de pessoas e que as pessoas que não entendem às vezes acham que esse mundo tá um pouco saturado, né, de informação do que é marketing, do que é branding, enfim. E como que tá sendo para você essa mudança e essas atualizações do mercado, principalmente É sempre desafiador, né? marketing. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho com isso, eu trabalho com isso. Então eu preciso também dessa ajuda para produzir os meus conteúdos, para produzir os conteúdos da Canui. Porque muitas vezes a gente se pega presa nesse processo de eu preciso priorizar os clientes são as prioridades. E a gente vai deixando alguns pilares ali que são importantes. Agora, no caso de frequência de conteúdo, né? Mas desde que eu fiz essa mudança, ficou muito mais fácil de eu atrair o público que eu queria. Nossa, assim, até de seguidores no Instagram, assim, eu consegui crescer muito mais, apesar de ter um perfil pequeno, justamente porque eu consegui entender quem é o público que eu quero atrair mais, qual é o perfil de cliente que eu quero e como que a minha marca se conecta, né? Então, nessa fase de transição, nessa fase de reposicionamento, a gente fica com esse friozinho na barriga de apresentar a nova marca, mas ao mesmo tempo é um momento muito gostoso da galera querendo interagir, parabenizar e falar, poxa, que legal que essa marca tá crescendo e que você tá tomando esse novo caminho, sabe? Então, claro que dá aquele friozinho na barriga, você vê que tem várias coisas que eu quero ainda colocar em prática e melhorar, mas é um momento muito gostoso, assim, de você finalmente, eu lembro de ter verbalizado isso para uma profissional que eu contratei, né? Eu falei, nossa, eu finalmente me sinto em casa, assim, parece que agora eu tô conseguindo demonstrar o valor da Olimpo, da Canui para as pessoas. Então, eu acho que esse processo de mudanças e tudo mais geram esse friozinho, mas faz com que a gente sinta que tá evoluindo, sinta que tá crescendo e tá vendo a marca ganhar força, ganhar espaço no mercado, chegar em mais empresas, né? Então, é muito gostoso. E essa mudança, né? Eu acho que quando a gente define que a gente vai ser empresário, que a gente vai ter a nossa própria empresa, é aceitar que vão ter eternas mudanças, né? Às vezes de dar um passo para trás e andar dois para frente. Em paralelo, a minha filha nasceu nesse último ano, né? Exato. Então, assim, a gente tá fazendo tudo isso e ainda sou eu e ela em casa e meu marido trabalha fora, né? Então, durante o período comercial ali, sou eu e ela. E é mais uma mudança que impacta com certeza, assim, Deus é maravilhoso e colocou vários clientes incríveis para mim nesse processo. Sim. Mas mais um ponto ali que, querendo ou não, afeta as mudanças e a evolução, né? Mas eu acho que tá acompanhando esse momento que você trouxe ali da maturidade, de crescimento. E a maturidade vem, assim, sem dúvida nenhuma, só para potencializar isso. Como uma avalanche na vida da empresária. Não, eu tenho uma amiga que ela fala que a maternidade é MBA em gestão, né? Então você vai aprendendo a realmente gerir várias coisas ao mesmo tempo e trazendo essa visão
que, querendo ou não, como você falou, é um avalanche, mas a gente vai crescendo junto. Então, eu acho que eu tô vivendo 2 momentos muito únicos, mas juntos. Então, isso também traz uma potência de crescimento, de você olhar e falar, caraca, tudo que eu tô fazendo, sabe? Às vezes eu paro assim e falo, meu Deus, tem tanta coisa que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo olha tanta coisa que eu fiz, e neste momento onde a gente tem que desacelerar, não dá pra gente Não. querer achar que dá pra seguir um ritmo de uma pessoa que ainda não tem filhos, ou que você olha, ou que tenha filhos, mas tem uma outra A realidade. famosa comparação, né? Exato, que a gente se pega de falar, não se compara, mas a gente se compara. Se compara a todo instante, em todo Então, instante. é muito legal, assim, a gente olhar e esse processo de você ir pra fora, sabe? De você se olhar como um terceiro nesse processo de reposicionamento. Eu precisei fazer isso, né? De tirar a Malu do centro, colocar a empresa. E aí, a hora que você olha, você fala, caraca, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha Sim. isso que aconteceu, olha isso que aconteceu. Então, é muito legal, muito gostoso. Sim, eu Desafiador, mas gostoso. com certeza, sempre desafiador, mas eu aconselho até que é uma coisa que eu tenho feito bastante, assim, comigo mesma, é que nós mulheres, né, a gente sempre tem muita culpa e, né, tem essa comparação, mas eu tenho tentado olhar bastante para as coisas que a gente faz, né, porque a empresária sempre tem aquele Sim. to-do extenso, né, então a lista de afazeres é sempre imensa, sem fim, né, e a gente sempre olha para aquilo que a gente não fez. Então, inclusive, esse mês comecei me dando esse desafio de olhar mais para aquilo que eu fiz do que para aquilo que eu não fiz. Então, Eu gosto desse exercício, é uma coisa que eu costumo fazer. Assim, eu sou uma pessoa que tende a contemplar, eu sou mais otimista, mais positiva nesse sentido. E aí é aquela coisa, compartilhei com vocês agora um convite que eu recebi que pra mim foi tipo, meu Deus, que tudo! sim. Então, eu gosto de compartilhar e de celebrar, mesmo que sejam coisas pequenas. Sim. Então, tipo, isso foi um convite muito legal, muito diferente. Mas, sei lá, eu conversei com uma pessoa e pode ser que ela não tenha fechado, mas putz, foi um negócio legal e talvez mais pra frente ela feche. Ou pequenas coisas assim, nossa, eu consegui atrair esse público. Tipo, cara, essa pessoa pode não ter fechado nesse primeiro momento, mas eu consegui gerar o desejo. E aí, agora, como é que eu vou fazer? Então, são várias pequenas coisas que a gente vai aprendendo a celebrar junto, assim. Sim. E que, sem dúvida nenhuma, é super importante. Não, com certeza. É que eu digo, né, que realmente quando a gente pode até colocar para o mundo que a gente está feliz com esse processo e que a gente admira, mas ali na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente está sempre se martirizando, né? Então, Sim, trazer para a consciência de olhar e falar, olha aonde você chegou. E principalmente quando a gente vai lidando com a vida de empresária, que eu tenho tentado olhar bastante para isso, é realmente conseguir festejar sem olhar o próximo passo, né? Porque como empresária, esse tem um ponto, né? a gente sempre Aquele tem sempre e o contente, próximo, mas nunca satisfeito. e o próximo, e o próximo, e o próximo. E é isso, às vezes você estourou no post que você fez ali no seu Instagram, mas tem um cliente São muitas reclamando, exato. Então eu tenho tentado também prestar mais atenção nesse Esse é um sentido, exercício assim. legal pra gente pegar, 5 coisas que eu sou grata no final do dia. 5 coisas pelo dia de hoje. Não é tipo, porque eu respiro, glória a Deus, que bom. Mas assim, o que aconteceu hoje? E não é tão fácil. Não. Você fala, conversei. Agora vai escrever a lista do que você não fez. Exato. E esse é um exercício que até ontem eu fui num evento e ele fez esse exercício com o pessoal. Tipo, ontem, que aconteceu ontem. O que você é grato pelo que aconteceu ontem? E você fala, cara, deixa eu pensar no meu dia. O que eu fiz, o que aconteceu. Então você fala, 5 coisas é fácil. É fácil quando você pega o hábito. Daí você começa a enxergar, você fala, nossa, isso aqui ainda bem que aconteceu, obrigada. Mas antes disso, Sim. a gente tem um olhar treinado pro que falta e não pelo que a gente já tem, né? Ou há de ter, que também é importante agradecer antecipadamente. Sim, já visualizar pronto antes mesmo de acontecer. Malu, quero te agradecer, não só por hoje, mas pela parceria que a gente tem. Eu amo poder acompanhar o crescimento da sua empresa e compartilhar com você a trajetória da Olimpo. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar muitas empresárias a entender como elas vão contar histórias da própria empresa delas. Muito obrigada! Eu que agradeço, eu tô muito feliz. Eu já falei isso pra você, né? Eu tô muito honrada com o convite. Fico muito, muito, muito feliz. Espero ter contribuído realmente. E vamos juntas agora, tô muito feliz. Obrigada, Ju!
E se vocês tiverem dúvidas, desabafos ou querem compartilhar alguma coisa, só deixar nos comentários. E se você ainda não assistiu nenhum episódio do Conta Tudo, a gente tem algumas convidadas que foram muito especiais, então tem vários assuntos pra gente compartilhar. Fiquem ligados e até o próximo. E se inscrevam! Se inscrevam no canal, ative o sininho. Gente, muito youtuber, ainda não tô acostumada. Parabéns!